Então, galera, na aula passada a gente viu um pouquinho, não, né? Quase tudo de vetores. Ficou faltando só eu falar dos versores, que é uma técnica, é uma maneira de você escrever os vetores utilizando os eixos cartesianos, né? X, Y e Z. Só que no segundo grau a gente nem usa o eixo Z. O eixo Z é o eixo da terceira dimensão, né? Então, olha só. O que são versores? Eles são vetores unitários e eles possuem a mesma direção de um eixo do plano cartesiano, né? É tipo assim, ó. Eu vou pensar que o eixo x ele é gerado por um versor, ou seja, um vetor unitário. O que é unitário? Significa que ele mede 1. E esse versor ele é como se fosse a base de sustentação de todo o eixo x. Tá? E a gente chama ele de versor I. Ele é um vetorzinho, você coloca um chapéu aqui em cima do I para falar que ele mede 1. Então, todo o eixo x ele é baseado em cima desse versor I. Vocês vão entender daqui a pouquinho para que ele serve. E o eixo y ele é baseado em um versor que a gente chama de J. E aí você coloca um chapéuzinho também em cima do J. Então, o eixo y ele é baseado no versor J e o eixo x é baseado no versor I. Aí como é que, para não confundir, é só lembrar de xx, né? X, pronto. É igual abscissa, né? Que eu sempre confundi abscissa e coordenada. Até um dia que o bonde virou para mim, cara, é só se lembrar de abscissa. Nunca mais esqueci. Pronto. Tá? Então, para que isso serve? É porque você vai escrever qualquer vetor utilizando essas coordenadas. Então, vou dar um exemplo. Quer ver? Eu vou desenhar um vetor qualquer ali. Desenhar uma seta grande aqui, um vetor qualquer. Chamo ele de vetor A. Né? E esse vetor, a gente já sabe que ele possui uma certa coordenada no eixo x e uma certa coordenada no eixo y, que são as componentes dele. A gente já até aprendeu a calcular, né? Se eu quiser calcular, por exemplo, quanto vale o A no eixo x, eu pego o A, o vetor original, e multiplico pelo cosseno do ângulo, né? Só lembrar que esse ângulo aqui a gente chamou de θ. Então, se eu quiser achar o AX, eu faço o A vezes o cosseno de θ. Para saber o tamanho dele, eu pego uma régua aqui, eu vou colocar ela paralela ao eixo y, né? E vou prolongar aqui esse vetorzão A até eu achar quanto que esse vetor A mede em cima do eixo x. Vou colocar de outra cor, né? Mais coloridinho. Então aqui, ó, ele vai medir alguma coisa em cima do eixo x, que a gente combinou de chamar de AX. Se eu fizer a mesma coisa para o eixo y, né, eu vou prolongar esse vetor A para que eu descubra quanto que ele vale em cima do eixo y. Tá? Então, ali eu vou ter o nosso AY. E para calcular o AY, a gente já viu também na aula passada, que é igual ao vetor A vezes o seno do ângulo θ. Beleza. Então vamos colocar um certo valor aqui, que aí vocês vão entender como é que funciona esse lance de versores. Vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo. Vamos supor que você tem um vetorzão, um vetor qualquer, A,
desenhar aqui um vetor qualquer. Esse vetor ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, então vamos desenhar aqui ó, um eixo horizontal aqui. Ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Vamos supor que é um vetor força. É um vetor de 30 newtons de força. Aí você vai lá e fez a continha, né? Você vai lá e faz. Então o AX vale 30 vezes o cosseno de 30. Então o AX vale 30 vezes raiz de 3 sobre 2. Então o AX vale 15 raiz de 3 newtons. Tá? Então já eu desenho ele aqui. O AY eu faço 30 vezes o seno de 30. Então AY vai valer 30 vezes meio. O AY vai valer 15 newtons. Ok. Achei os valores do AX e do AY. Só que, para escrever isso, como é que eu escreveria isso? Né? Eu quero um vetor que, quando ele for decomposto, ele vai valer 15 raiz de 3 no eixo x e 15 no eixo y. Fica inviável escrever isso. Eu tenho que arrumar uma maneira. Lembra que o mote da física, o motivo da física existir é simplificar as coisas, mesmo que pareça que não. Né? O físico ele é preguiçoso. Então, como que eu falaria para alguém que eu tenho um vetor que vale no eixo x, ele vale 15 raiz de 3 newtons, e no eixo y, ele vale 15 newtons. Eu escrevo assim, ó. Eu vou escrever, esse aqui chama um vetor um vetor A qualquer, né, que a gente está falando, esse é um vetor A. Eu escrevo assim, ó. Deixa eu pegar o vetor A, coloca a setinha em cima, ele vale 15 raiz de 3 na direção I, mais 15 na direção J. Só isso. Eu falo para a pessoa quanto que vale a componente no eixo x. Lembra que o eixo x é representado pelo versorzinho I. E eu falo quanto que vale a componente no eixo y, que é representado pelo J. Tá? Então é só uma maneira de escrever e que vai facilitar a nossa vida. Vocês vão entender quando a gente fizer exercício em cima disso aqui. Vocês vão ver como é que isso aqui facilita a nossa vida. E caso eu queira recalcular o valor de A, vamos supor que um exercício me dá as componentes, ele me dá os versores, me dá o tamanho de cada componente, não me dá o vetor original. Toda vez que eu quiser calcular o módulo de um vetor, então, por exemplo, suponha que eu queira calcular o módulo do vetor A. Aqui, ó. Módulo do vetor A. O que eu faço? Faço isso aqui, ó. Eu faço a raiz quadrada do que está na direção I ao quadrado, mais o que está na direção J ao quadrado. Só para... Tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber o valor do A, isso aqui é uma formulazinha, tá? É como se fosse um teorema de Pitágoras mesmo. É um triângulo retângulo. Isso aqui é só uma formalização matemática da coisa. Então, vamos supor que eu queira... Vamos conferir se eu fiz certinho aqui, ó. Quanto que é o módulo do vetor A? A é a raiz quadrada de 15 raiz de 3 ao quadrado, mais, porque é o que está na direção I, mais 15
ao quadrado. Vocês vão ver, é lógico que vai dar certinho, né? Então aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 15? 15 ao quadrado é 225. Acho que é isso, né? Vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3, mais 15 ao quadrado, que é 225. Então, o módulo do vetor A é a raiz quadrada de 600, né? 675 mais 225, que é igual a raiz quadrada de 900, que é igual a 30 newtons. Tá vendo? Então, a partir do momento que eu tenho o vetor escrito dessa forma, eu posso pensar que cada componente x e componente y, faz parte são os catetos de um triângulo retângulo. Não mudou nada, é só uma maneira diferente de escrever. E aí a gente vai fazer alguns exercícios em cima disso. Vocês entenderam o que são os versores? Tá? Você tem o versor I para o eixo x, o versor j para o eixo y, e se tiver, tem um versor k para o eixo z. Só que é praticamente impossível de aparecer isso no segundo grau para vocês. Ó, Abud, mas ali também eu podia, em vez de decorar isso aí, tem, levar ao quadrado, tirar a raiz, eu posso só dividir um dos versores pela o seno ou o cosseno, não? Pode, claro, mas às vezes você não sabe quanto que vale, né? O ângulo. Às vezes ele te dá só o valor de cada versor ali, entendeu? Ah, tá. E aí você não sabe quanto que é. Mas você pode pensar que eles são cateto oposto e cateto adjacente, dividir um pelo outro e achar o seno e o cosseno. Pode também. Sem problemas. Tá? Aqui, ó, quer ver? A gente não tem muito costume de fazer o plano cartesiano 3D, né? Quer ver? Porque fica complicado de visualizar isso. Vou mostrar aqui. Compartilhar com vocês aqui. Então, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho, né, o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Então é como se eu tivesse. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui eu tenho o versor que a gente chama de versor K. Né? Aqui a gente tem o versor que a gente chama de J. E aqui a gente tem um versor que a gente chama de I. Então são três versores I, J, K. Tá? Então é muito difícil desaparecer esse plano cartesiano 3D aqui, porque é dificílimo desenhar isso aí normalmente, né? Tá, então, mas a física do segundo grau é uma física que é unidimensional ou bidimensional no máximo. Tá? Então não tem muito segredo não. Vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem como que funciona trabalhar com esses versores. Quer ver? Imagina que eu tenho aqui esses vetores, tá? E eu vou escrever eles todos de acordo com essa ideia dos versores. Então, por exemplo, como que eu escreveria esse vetor A? Aqui eu já coloquei, eu vou fingir então que isso aqui, esses quadradinhos, cada quadradinho desse aqui vale uma unidade para facilitar a minha vida. Tá? Independente do que seja, isso aqui é uma unidade e aqui é uma unidade. Então, o vetor A ele vai ser escrito como? Pensando que aqui a gente tem o versor J e aqui a gente tem o versor I. Como que eu escreveria o A em cima disso?
ele vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9i. 9 vezes o versor i e uma vez o versor j. Certo? Como que eu escrevo o vetor b usando essa ideia de versores? Bom, vamos ver. Em relação a i, ele vale 1, 2. Então beleza. Ele vale 2i. E como que eu escrevo ele em relação ao j? Ele vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por que menos? Porque é aquela convenção clássica do plano cartesiano. Como é que seria o plano cartesiano mesmo? Deixa eu desenhar aqui, ó. Você divide, faz a cruzinha assim, né? Aqui é mais y menos y mais x menos x. Então é a mesma coisa. Mais i para a direita, menos i para a esquerda. Mais j para cima, menos j para baixo. Mas não é 4 não, né? Eu contei um a mais. É isso que eu ia perguntar. É só 3. Acabei de ver ali que eu passei um. Menos 3. Quanto que vale o vetor c? O c não vale nada no i. Então, teoricamente, você não tem que escrever. Eu aconselho escrever porque na hora de fazer exercício pode te confundir. Então você coloca assim, 0i, porque ele não vale nada na direção i, na direção do x. E ele vale mais 1, 2 na direção j. E como que vale o d? O d vai valer menos 1, menos 2, menos 3 na direção i. E mais 1, mais 2 na direção j. Beleza. Faltando um só, que é o e. O e vai valer quanto? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Então o e vale menos 4 na direção i, mais 0 na direção j. Depois que você escreveu isso que a gente fez aqui, gente, qualquer coisa que o exercício pedir, você já sabe responder. Por exemplo, vamos supor que o exercício fala assim: eu quero que você me dê a resultante de todos esses vetores juntos. Você quer a resultante disso tudo? Beleza. Quanto que vale a resultante disso tudo? É só você pegar aqui, ó, e somar. Soma tudo. Soma mesmo, normal, ó. Então, a resultante disso vai valer 9 com 2, 11. 11 com menos 3, 8. Com menos 4, 4 na direção i. Mais 1 com menos 3 é menos 2. Com mais 2 é 0. Com mais 2 é mais 2 mesmo. Mais 2. Então quer dizer que a resultante vale 4 na direção i. Vamos pegar aqui. Então, copiar isso aqui só para ficar mais bonitinho. Então a resultante vai ser isso aqui, ó. Opa. Tem hora que eu esqueço isso aqui, o negocinho. Então a resultante vai ser isso aqui, ó. Conta, começa a contar daqui. 1, 2, ó. 2 na direção j, então ela vai vir até aqui. E 1, 2, 3, 4 na direção i. Então a resultante está aqui, ó. Né? Dá trabalho? Dá se você vai fazendo um por um, mas olha só, aqui está a resultante. Ela vale 2j, igual está aqui, e vale 4i
igual está aqui, né? Então, qual que seria o tamanho dela? O tamanho dela é a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, é a raiz quadrada de 16 mais 4. Raiz quadrada de 20, que é 2 raiz de 5, né? Unidades, que a gente não sabe que tipo de unidade que é essa. Tá vendo? Então, beleza, fazer resultante aí pode dar trabalho, mas e se, vamos supor que o exercício fala assim, não quero a resultante, eu quero outra coisa, eu quero que você faça isso aqui para mim. Quanto que é, vamos supor, um vetor soma qualquer? Um vetor soma que seja 2b menos 3c mais 2e. Para você desenhar isso aí não ia ser difícil pra caramba? Com certeza, não ia? Como que eu faço? Eu pego ali, ó. O que seria 2b? Ó, 2b pega 2 vezes 2, o b está aqui, né? Então, 2b, então seria 4i mais, o b está... Então, eu vou multiplicar tudo do b por 2. Então, em vez de 2i vai ficar 4i, em vez de menos 3j, ficaria menos 6j. Beleza. O que é menos 3c? Pega tudo do c e multiplica por menos 3. Continua sendo 0i, né? Menos 3 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes mais 2 dá menos 6j. E o que seria mais 2e? Pega tudo do e e multiplica por 2. Então seria menos 8i, porque é 2 vezes menos 4, mais 0j. Então esse vetor S, doidão aí, que eu acabei de inventar da minha cabeça, daria quanto? Daria menos 4i menos 12j. Tá vendo? Aí se te perguntar o tamanho dele, só você fazer isso aqui. Então você consegue, depois de explicitar, depois de escrever esses vetores todos em componentes i, j, k, você consegue resolver qualquer perguntinha que eles quiserem, que o exercício pedir. Pode ser a resultante de um, de mais de um, pode ser multiplicação, inversão de sentido. Então é só você multiplicar. Menos 3c, você pega o menos 3 e multiplica tudo do c por menos 3. Parece complicado, mas na hora que você pega a manha, você resolve a porrada de exercícios fazendo só isso. Acho que o Henrique, né, passou alguns apertos com exercícios assim, né, Henrique? A hora que eu falei assim, não faz assim, não falei que era versor, mas falei para ele fazer desse jeito e ele falou assim, não, beleza, ficou bem mais fácil. Alguma dúvida aí, gente, com relação a isso? Eu posso partir para fazer alguns exercícios da lista utilizando essa técnica? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Pode. Era isso aí que eu tinha perguntado. Tranquilo? Isso aqui, vocês já tinham visto antes? Acho que a Gabriela já, né? Porque você chegou a estudar com a apostila do SAS, Gabriela? Já, você me passou essa matéria. Porque No curso eu aprendi ela não, mas com você eu aprendi. No cursinho não vem. Eu nunca vi isso aí. Não vem porque não tem nas matérias. O único material didático que ela vem é o do SAS. Porque isso aqui é a primeira matéria, uma das primeiras matérias que a gente vê na faculdade, por exemplo, chama Geometria Analítica. Ela tinha no segundo grau, teoricamente ela tem no segundo grau, mas aí para caber mais coisa, né, eles foram tirando algumas matérias. Mas vamos fazer aqui, ó, alguns exercícios da lista utilizando essa técnica. Eu separei o 28 e o 21 para a gente fazer. Então vamos lá. A probabilidade de você cair no Enem é pequeno? Desse jeito aqui é nula. Entendi. Mas assim,
vamos supor, desse jeito, essa FATEC, tá vendo as datas? FATEC 96, Unifesp 2002, é tudo coisa antiga. Mas, vamos supor, pode cair uma questão de dinâmica, lei de Newton, equilíbrio de corpos, que você precisa trabalhar com vetores. Então, pode ser que te ajude. Né? Vetor é uma linguagem da física. Então, pode ser que você precise utilizar. Então, vamos lá. Dados os vetores A, B e C representados na figura, em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Então, vamos escrever. Como é que é o vetor A? O vetor A começa aqui. Então, ele vale 1, 2, menos 3 na direção I e 0 na direção J. É só eu gosto de fazer para ficar tudo bonitinho. O vetor B começa aqui. Ele vale 1 na direção I e menos 1 na direção J. E o vetor C, que começa aqui, vale 1, 2 na direção I, 1, 2 na direção J. Somando tudo, então, a resultante daria menos 0, né? Ó, menos 3 com mais 3 dá 0 na direção I. E 1 na direção J. Né? 0 com menos 1 é menos 1, com mais 2 é 1. Alternativa A. Se você fosse fazer desenhando, né, daria, mas eu acho que assim é mais rápido. Dá para fazer em 3 minutos mais facilmente. E esses aqui, ó, na figura ao lado, são dados vetores A, B e C. Sendo U a unidade de medida, ó, presta atenção que o U vale 2 quadradinhos. Hein? Isso aí pode pegar, gente. Ó. Cada 2 quadradinhos é uma unidade de medida. Pode-se afirmar que o vetor D, que ficou meio esquisito na hora de fazer a lista, o vetor D, que é igual a A menos B mais C, tem módulo. Então vamos ver. Como que eu escrevo o vetor A? O vetor A vale 1, 2, 3, 4 na direção I, que ele vem até aqui, né? 4 na direção I e 1, 2, 3, 4 na direção J. E o vetor B? O vetor B começa aqui e vem até aqui. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. O vetor B é igualzinho ao vetor A. A gente sabe que um vai anular o outro quando eu subtrair um do outro. Mas vamos ver isso nas componentes. E o vetor C começa aqui. Ele não vale nada na direção I. 0i. Né? Não vale nada aqui. Mas ele vale 1, 2, 3, 4 menos 4 na direção J. Só que ó, é menos o B. Então, se é menos o B, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso tudo aqui por menos 1. Então, ficaria 4 com menos 4, cancela, 0. E aqui 4 com menos 4, cancela. Então, sobrou o vetor resultante, vai ser o próprio vetor C, que é 0i menos 4j. Então, ele é o próprio vetor C, né? Que é 1, 2, 3, 4 para baixo, menos 4 na direção J. A cada 2 quadradinhos eu tenho uma unidade. Então ele tem 2 unidades de módulo, ele não tem 4 unidades. Certo? E sua orientação é vertical para baixo, porque aqui a componente J é negativa. Tranquilo? Então, letra B de bola. Alguma dúvida? Perguntem sobre os vetores e tal. Tem uma questão da lista que ninguém perguntou ela. Oh, caiu. Acho que eu caí.
Eu acho que eu caí. Opa, eu acho que eu caí. Alô? Quando que vocês pararam de eu me ouvir? Quando você já ia dar o resultado da questão, eu acho. Parece que eu tinha acabado de fazer. Ah, nossa senhora. Eu ia falar a alternativa só. Então, aqui, ó, agora vocês estão vendo? Deixa eu ver, tenho que compartilhar de novo. Aqui, ó. Então, somando tudo, né? O resultado aqui da letra B. Né? Porque a cada 2 quadradinhos, a gente tem uma unidade. Então, são 4 quadradinhos, vertical para baixo. É o próprio vetor C. Tranquilo? Letra B de bola aqui. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Com relação aos vetores? Tem uma questão na lista de vocês, quer ver? Que se vocês fizeram ela conscientemente, achei bacana, porque ela não é fácil não, quer ver? Questão, cadê? Essa aqui, ó, a 23, vocês fizeram ela de boa? Vocês estão vendo ela aí? No caso, eu não fiz, né? É. Porque ninguém. Não vi de boa, não. Sexta-feira ninguém me perguntou dela. Aí eu falei assim, geralmente eu uso essa lista aqui tem uns 2 anos, que ela é uma lista bem completa. Sempre me perguntam, né, dessa questão aqui, ó. M e N são vetores de módulos iguais, né? Tudo igual. O vetor M é fixo e o vetor N pode girar em torno do ponto O. Veja a figura. No plano formado por Mn, sendo a resultante R igual a M mais N, indique entre os gráficos abaixo aquele que pode representar a variação de R em função do ângulo entre M e N. Se eu fizesse um gráfico, sem olhar as alternativas agora, se eu fizesse um gráfico do módulo da resultante em função do ângulo entre esses dois vetores, como que esse gráfico ia ficar? Qual que é o maior valor possível? É quando o vetor M e o vetor N têm mesma orientação, né? Quando o ângulo entre eles é 0 graus. Então existe um Isso aí é máximo. tipo aqueles gráficos de sino e cosseno. Exatamente. Ó, o valor máximo é M mais N. Qual que é o valor mínimo? É quando eles são opostos, porque eles têm módulo igual, né? Ele falou que eles têm módulo igual. Então M e N, quando o ângulo entre os dois é de 180 graus, o mínimo, então aqui o ângulo começa com 0. Quando o ângulo for de 180 graus, ou π, tanto faz, tá? Mas vamos colocar aqui 180 graus, a resultante sai do maior valor possível e chega no menor valor possível, que é 0. E esse negocinho aqui vai girando, né? Esse lance aqui ele vai girando, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai do maior valor para o menor valor. O que aconteceria quando eu tivesse isso aqui? N e M. Ângulo θ igual a 90 graus. Eu tenho um valor intermediário, né? Então, eu tenho que fazer, que seria a metade, 90 graus. Eu tenho que ter um gráfico que faz tipo isso aqui, né? Ó. Ele vai oscilando e vai passando por valores. Só que o valor máximo é sempre esse aqui, né? Ó. Então, é 0, 180, quando for 360. 360, aqui dá 540 e assim por diante, né? 720.
E aqui dá 720 mais 180 dá 100, e aí por diante. Ninguém me perguntou esse, né? Eu falei assim, esse povo tá muito craque na geometria. Por que isso funciona assim? Por causa dessa equação. A resultante ao quadrado seria m ao quadrado mais n ao quadrado mais 2 vezes m de Maria vezes n de nariz vezes o cosseno do ângulo. Então, a resultante é uma função do cosseno do ângulo. Quando o cosseno é zero, cosseno de zero tem um valor máximo, né? E existe um valor mínimo, no caso que esses dois ângulos são iguais, vai dar um valor resultante igual a zero. Tranquilo? Ninguém perguntou, mas poderia... Ou vocês fizeram ela conscientemente ou vocês já sabiam a resposta? Como é que é? Como é que foi? Eu tinha errado ela, só que depois, quando eu vi o resultado certo, eu consegui entender onde eu errei. Bacana. Entendi. Eu tinha visto uma parecida com ela. É porque eu já fiz muito exercício disso aí. Então, vetor, vocês estão craque. Posso mandar bala na próxima matéria nossa. Tranquilo? Ó, vamos só dar uma olhada aqui no cronograma. Tranquilo. Para ver se a gente precisa ajustar alguma coisa, mas acho que não. Vocês acham que vocês querem descansar? Vocês querem dar uma respirada? O que vocês querem, assim? O que vocês estão precisando agora? Eu acho que você podia fazer meio que uma revisão, assim, uma lista semana que vem sobre, tipo, um pouco de exercício de todas as matérias até hoje, sabe? Sei. E é meio que uma revisão desses exercícios, entendeu? Eu acho que é uma Acho uma boa. boa mesmo, pra gente lembrar. Boa, então. Tranquilo, né? Agora, se você quiser passar a matéria e tudo e ficar só na revisão só depois, aí também eu não ligo, não. Não, aqui, ó, porque deixa eu... Quer ver? Abrir aqui pra gente, esse é o cronograma até agora. É uma boa, sim, porque olha só. A gente tá aqui, ó. Eu vou colorindo aqui para ter uma noção, né? Então a gente já viu potência de 10, termodinâmica, calorimetria, gases ideais, tal. Então a gente tá aqui, ó, dia 22 a gente começaria com cinemática. Só que a gente vai ter muito mais tempo aqui para baixo, que a gente estava prevendo fazer uma aula revisional dia 31 de outubro, né? Então assim, a gente vai ter muito mais tempo para frente, então a gente não precisa correr com o cronograma, a gente pode dar, a gente vai esticar isso aqui. Vocês querem que a gente faça, eu preparo para a gente uma lista revisional de tudo isso aqui para trás, ó. Uns 5 exercícios de cada. Vocês querem? Tipo um listão mesmo, tipo a Gabriela vai conhecer a expressão um MPA, né, Gabriela? MPA é o momento privilegiado de aprendizagem, que é uma listão do professor de matemática, lá, o João Carlos, lá do Integral. Para a gente revisar isso aí. Vocês querem? Então, eu gostei da ideia da Gabriela. Quero sim. Eu também quero. E aí a gente pode deixar... Eu vou chegar isso aqui para baixo, ó. E deixa a semana que vem como uma semana de revisão, para a gente tirar dúvidas, resolver exercício. Pode ser então? Pode. Combinado, Pode. então. E aí eu vou colocar aqui... colocar uma previsão aqui para tentar acabar em dezembro. Dá para esticar, vou refazer esse cronograma aqui para a gente, tá? Se for em maio, melhor ainda. A gente vai ficar trabalhando aí infinitamente, tranquilo? Então, hoje é só isso mesmo. Só para fechar a parte de vetores. E aí a gente fecha com esse simulado aí e já parte para cinemática. E é a parte mais pesada matematicamente. Eu geralmente separo assim, né? Coloco a parte com menos matemática antes. Aí faço uma aula de vetores, porque agora a gente começa a decompor vetor, a gente começa a trabalhar com fórmulas mais pesadas, mas vai dar certo, vou ter certeza que vai dar certo, beleza? Então semana que vem, hoje mais tarde eu já devo ter com os exercícios, amanhã eu entrego essa lista para vocês já irem brincando, porque para fazer ela ficar bonitinha, diagramar ela bonitinha, fazer o gabarito bacana, tranquilo? Então tchau para vocês, galera. Bom descanso aí. Respira bastante.
Vai jogar joguinho, Henrique? Eu vou desenhar, sim. Isso mesmo. Bacana. Um abraço pra vocês, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Mais saúde.